O tópico frasal, ele deve resumir, sempre quando você for construir, né, a essência de cada parágrafo, você deve pensar no tópico frasal, que é aquele período que sintetiza a ideia central de cada parágrafo, tá? Na introdução, o tópico frasal é a tese. No desenvolvimento, cada parágrafo tem um tópico frasal de um argumento diferente, porque cada parágrafo vai tratar de um assunto. Também ocorreu isso essa semana, de um aluno usar o mesmo assunto nos 2 parágrafos, sendo que tinha tópicos obrigatórios. Mesmo que não tivesse tópicos obrigatórios, você deve fazer, em cada parágrafo, um repertório diferente relacionado à tese, tá? Porque tem que ter essa riqueza, que é chamado como informatividade textual, né? Que é um texto rico em repertório, em argumentação, para que se prove que você tem fundamentos na defesa daquela tese. Então, você não pode fazer um texto circular, que até o gabarito da Fundatec fala, que não se deve fazer um texto circular, que é aquele texto que vai falar sempre do mesmo argumento no desenvolvimento. Tá? Vocês devem variar as perspectivas, tá? Olhar de uma faceta, de outra faceta, que agregam para a ideia central da tese. Tá? Então, quando vocês forem construir esse tópico frasal, que é a ideia central de cada parágrafo, vocês vão usar as palavras-chave que estão lá no seu esquema primário que você coletou do próprio enunciado da questão discursiva. Tá? Então, tudo é interligado. E aí, vocês vão articular essas palavras-chave para emitir aquela mensagem principal de cada parágrafo. Tá? Como eu falei, na introdução, o tópico frasal vai ser a tese. No desenvolvimento, cada argumento. E na conclusão, a retomada da tese. Tá? Então, é nesse sentido. Vejam que a dissertação, ela implica em domínio da lógica, tá? Muito foco, conteúdo e lógica. Eu sempre repito isso para os meus alunos. Não é nada que exija uma facilidade, um talento. Não. É um treinamento que você precisa ter. Tanto, óbvio, uma riqueza de repertório a partir de uma leitura, né, e aquisição de repertório, que é o conhecimento, tanto a habilidade de fazer compreensão e interpretação de texto e a habilidade de fazer a produção textual, que é a escrita do texto de uma forma estruturada, dentro do padrão da língua portuguesa, né? Para tudo isso, para você emitir a mensagem que é pretendida, né? A mensagem que a banca quer que o candidato enuncie, que está lá no espelho da prova discursiva. Então, vocês vão usar essas palavras-chave desde a leitura do enunciado para a formação do esquema e para a formação do tópico frasal. E aí, você, quando tem os tópicos frasais, você tem que seguir disciplinadamente a linha progressiva, né, que já está determinada lá. Então, vocês não podem inverter aquela ordem, A, B e C. Vocês têm que fazer nessa sequência. Não inverter o A, depois o C e o B, ou C, B, A. Tá? Tem que manter aquela ordem. E algumas bancas também colocam o último tópico com um viés conclusivo. Se vocês fizerem a leitura e identificarem que tem esse viés conclusivo, não precisa fazer 3 parágrafos de desenvolvimento. Isso se fosse uma dissertação normal. Tá? Porque na Fundatec o edital estipulou que são 2 parágrafos de desenvolvimento. Se fosse nessa situação, vocês usariam o 3º tópico, que tem um viés conclusivo, na conclusão mesmo, tá? Mas acredito que a Fundatec, como ela já fixou que a parte de desenvolvimento deve ter somente 2 parágrafos, ela jamais vai colocar, se colocar tópicos obrigatórios, ela não deve colocar 3 tópicos, ela deve colocar 2 tópicos, tá bom? Então, não se preocupem nesse sentido. Mas a gente acredita que realmente será um tema com comando central. A interpretação desse tema tem que ser sempre literal. É sempre fazer uma interpretação dentro do contexto do tema. Não pode viajar muito, tá, gente? Vocês têm que pegar informações que têm conexão, mas não sair daquela fronteira do tema e tratar de outro tema, tá? Vocês podem, sim, usar recursos de outras áreas de conhecimento para agregar o tema, desde que tenha conexão,
tá? É sempre nesse sentido. Então, a interpretação deve ser restrita e literal, respondendo literalmente o que foi perguntado. Não extrapole, não desvie e não tangencie o tema. Extrapolar é falar além, né? Desviar é não falar do tema e tangenciar é falar do tema de uma forma parcial. Também aconteceu isso. Um aluno, ele omitiu, no caso de exercício com tópico, né? Ele omitiu um dos tópicos que eu coloquei. Então, isso aí também implica em tangenciar o tema. Então, tangenciar o tema é falar do conteúdo em parte, tá? Vocês têm esse compromisso de entregar o que a banca pede para garantir uma pontuação melhor na redação. Então, assim, vamos entender que uma fórmula ideal de dissertação argumentativa, considerando as 30 linhas, aqui esse modelo seria com 3 parágrafos, porque é o mais normal, mas a Fundatec quer com 2 parágrafos. Então, vocês devem seguir o que a banca quer. Então, sendo 2 parágrafos, a média de linhas será de 7 a 8 linhas, né? Porque serão 4 parágrafos para cumprir o limite de 30 linhas. E a Fundatec destacou lá no edital que quer um parágrafo de introdução robusto. Então, ele pode ser, sim, grandinho, mas não repita o repertório que vocês usaram na contextualização da tese nos parágrafos de desenvolvimento. Você já usa outro repertório, tá? Para evitar a circularização da sua redação, né? Que é repetir, ser redundante na mesma ideia. Então, assim, nessa fórmula de dissertação, vamos considerar que na introdução você sempre vai colocar a tese, como eu falei, e a tese, quem cria é o autor, né, do texto, o tema é dado pela banca examinadora, mas a tese são vocês que criam, e vou fazer uma estratégia de contextualização dessa tese, ou usando um repertório relacionado, que pode ser uma contextualização histórica, que pode ser uma legislação, que pode ser uma definição da área técnica ou da área científica, e um argumento de autoridade, ou pode ser também um resumo, mini resumo, bem sintético, porque aí não é o momento de fazer argumentação, mas pode ser um mini resumo dos argumentos que vocês vão apresentar no desenvolvimento. Tá? Então, existem essas estratégias da introdução, do parágrafo de introdução. No parágrafo de desenvolvimento, vocês vão tratar, como eu falei, de cada argumento, fazer o tópico frasal, a ideia central do argumento 1 e fazer a explicação, a justificação desse argumento, usando uma estratégia de argumentação, tá? E usar um repertório que é a prova, né, da validade da sua argumentação e da tese, né, em última instância. Então, vocês fazem tudo isso no mesmo parágrafo. E vou lembrar aqui uma regra que eu já aplicava para os meus alunos, porque é uma regra que atinge o padrão da língua portuguesa e também atinge a parte da coesão textual, mas o edital da Fundatec explicitou a proibição de criar parágrafos, né, com único período e extenso período. Parágrafo que abre na linha 1 e termina na linha 8. Tá? Jamais cria um parágrafo com período único e extenso. Vocês devem dividir esse parágrafo. E aqui, ainda mais, porque o parágrafo vai ser imenso. Tá? No mínimo, nesse tipo de redação, que cada parágrafo vai ser grande, vai ser de 7 a 8 linhas ou até mais, porque não precisam ser todos do mesmo tamanho. Tem que ter uma proporcionalidade. Vocês vão criar 3, 4 períodos, tá? Não, até 2 períodos eu acho pouco, porque senão serão 2 períodos extensos, tá? Então, entre 3 e 4 períodos, tá? Para vocês conseguirem organizar de uma forma, né, clara o texto de vocês. E a conclusão, vocês vão fazer o quê? A retomada da tese, a conclusão tem essa missão, e a proposição de uma solução, se for pedido na questão, tá? Aí, se for pedido, vocês têm a obrigação. E, opcionalmente, se vocês quiserem, tá? Vocês podem colocar. Agora, tenham atenção, se foi pedido, vocês devem colocar. Se não foi pedido, é uma opção, vocês colocam ou não, tá?
essa é a função da conclusão. Vocês vão amarrar todo o texto apresentado diante dos argumentos, vocês reforçam a tese que foi defendida na introdução.